falar de projeto, pré-candidato, a gente tem conversado com outros pré-candidatos à presidência, a gente tem falado de projetos, e em especial, o que seria a sua prioridade caso o senhor for eleito, seja eleito em outubro deste ano. O senhor já tem desenhado um mapa? Quais são suas prioridades? O senhor já tem um projeto específico para alguma área? Olha, claramente, né, eu comentei recentemente num documentário que eu estou gravando para a campanha. Em dezembro, vencendo a eleição, eu vou passar na transição, a PEC da transição com a reforma fiscal, que é a parte econômica precisa estar resolvida. Eu preciso endereçar a parte econômica antes mesmo de assumir. Por quê? Porque eu tenho que estar com a cabeça totalmente focada na guerra contra o crime, então logo eu assumo. E para eu não precisar ficar focando em, meu Deus, vou falar com o investidor aqui e ali, eu já resolvo na transição. E o que é que é? Há uma PEC protocolada pelo nosso deputado federal, Kim Kataguiri, que está no processo de coleta de assinaturas, que resolve a questão fiscal no Brasil. E para quem está assistindo, o que é questão fiscal? Não é um homem fiscal, não. Questão fiscal é, os gastos do governo, eles estão muito altos, eles estão subindo cada vez mais. Isso faz com que o juro seja alto e que os impostos sejam muito altos. E esteja impossível investir no Brasil. Então o Brasil está quebrando. A trajetória da relação dívida-PIB do Brasil está indo para o colapso. E nos próximos anos, as contas públicas vão estourar. Então, para isso, a gente vai fazer uma reforma que vai mexer em tudo. Vai mexer previdência de novo, vai mexer renúncias fiscais, vai mexer em todo tipo de privilégio, vai mexer nas famosas indexações e nas vinculações, que é um tema super complexo. Teria que fazer uma outra entrevista inteira pra gente falar disso, mas eu sou o único que falo, tá? Se perguntar pros outros, não vão falar. E aí nós vamos fazer tudo numa paulada só na virada do ano. Se eu resolvo isso, já na virada do ano, os juros vão começar a baixar, ou seja, seu dinheiro vai valer mais, você vai poder investir no longo prazo, vai começar a entrar dinheiro externo no Brasil, e aí eu vou com calma, vendo esse fluxo de dinheiro, um clima positivo sobre a economia, aí eu vou começar a minha operação de destruição do crime organizado. E vou começar já avisando pelo Ceará. Eu sei que estamos aqui em Santa Catarina e vocês têm pouco problema nessa área quando comparado com outros estados, mas vocês também têm. Vou começar pro Ceará, vou focar na Bahia, vou focar no Rio de Janeiro, vou focar em São Paulo, vou destruir o PCC e o Comando Vermelho, e aí, ao longo dos 3 primeiros meses, o Brasil vai ver pela primeira vez um choque de lei e ordem. Esse choque de lei e ordem, ele vai se impor diante do crime organizado, sim, mas ele vai se impor também na forma como nós brasileiros nos relacionamos. Jogar lixo na rua, fazer barulho, aquele cara que entra com a caixinha de som dentro do ônibus, o cara que picha, nós vamos dar um choque pra gente começar a normalizar, a gente começar a deixar de ser uma sociedade animalizada e vou virar uma sociedade normal. E o terceiro ponto, que é o que eu vou resolver, aí sim, ao longo do ano de 2027, é a lei de responsabilidade gerencial, que é a revolução administrativa, que no fim do dia, para vocês catarinenses, vai fazer com que o dinheiro de Santa Catarina termine em Santa Catarina, vocês não precisam receber levas de imigrantes como vocês estão recebendo, mantenham o padrão de vida de vocês e as outras regiões do Brasil começam a crescer por si só. Isso vai ser uma revolução. Esse é meu foco e eu vou fazer isso com a eleição. Agora, como é que o senhor faria isso? Uniria esforços e as Forças Armadas com as polícias estaduais, já que há também esse conglomerado e essa dificuldade de relacionamento entre instituições? A partir do momento que eu passo as leis federais e a gente institui o que a gente chama de direito penal do inimigo, as polícias estaduais e o Ministério Público, eles já vão ter meios de ação para atuar. Porém, o governo federal pode articular esforços. Para derrotar o PCC, terá que haver uma ação conjunta do governo federal. Por quê? Porque vai precisar de Polícia Federal, vai precisar de COAF. Polícia Federal, COAF, polícias estaduais, aí a gente estrangula eles, não só financeiramente, usando a tal da inteligência para detectar as movimentações, mas também na reocupação dos espaços tomados por eles. Em São Paulo, é nítido. Há uma operação gigantesca que envolve a entrada da droga que vem para o Mato Grosso do Sul até o escoamento para a Europa e para a África via Porto de Santos, com a tomada da Baixada Santista. Há empresas que recebem containers em todo o território de São Paulo. Você vai para Americana, você vai para Limeira, e aí eles vão, por exemplo, colocar café processado. Tem um café. Ali dentro, às vezes numa cidade no interior de São Paulo, a droga que veio do Mato Grosso do Sul é acomodada junto com o café. É acomodada junto com, vamos dizer, um outro produto que tem uma densidade similar à da cocaína. E aí ele chega já no Porto Santos para entrar no navio. A gente vai ter que matar essas operações no meio do caminho e libertar a Baixada. Com base nisso, todo o grosso do faturamento do PCC começa a ser destruído. Então a gente fala, por exemplo, em intervenções pontuais que vão na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, até o Porto de Santos, em São Paulo, ou na fronteira do Mato Grosso do Sul. Candidato, o senhor cita muito o Norte e o Nordeste em especial. O senhor acredita que é uma região que precisa de um olhar mais sensível por parte do poder público e que ao longo das décadas não teve, em especial as regiões que o senhor visitou e demonstrou exatamente as lacunas que tem entre o poder e esses abismos e a população? Na verdade, o Norte e o Nordeste eles têm um olhar muito maior do que as outras regiões. O problema do Norte e Nordeste é que tem muita gente olhando lá. E a verdade é que a gente tem que parar de
olhar com um olhar condescendente, como fazem, vamos ajudar. Desde a Sudene, desde os anos 50 estão lá ajudando e não aconteceu nada. Hoje 40% dos domicílios no Nordeste estão no Bolsa Família, deu tudo errado. Essa é a real. E aí vocês, aqui em Santa Catarina, estão pagando essa conta. E tá ruim pra todo mundo. O cara lá no Maranhão tá pobre, o cara no Piauí tá pobre, o cara no Ceará tá pobre, vocês não têm dinheiro pra fazer estado em Santa Catarina, porque o dinheiro vai pra bancar o olhar especial que os políticos colocam no Nordeste. O que a gente vai fazer é botar prefeito vagabundo pra trabalhar e vamos criar frentes de trabalho pra colocar as pessoas pra trabalhar. E vamos fazer geração de política, geração de atividade econômica na marra. Precisamos aumentar a atividade econômica ali, privada, para fazer com que as pessoas tenham empregos normais, gerem arrecadação nas suas próprias cidades e não dependam das transferências do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. Que é o problema. Hoje, se você é um político no Nordeste, aí a gente estudando orçamentos, a gente aprende isso. Tá muito fácil. Você fica parado e só entra um dinheiro na tua conta, que veio dos outros estados. Aí você faz qualquer coisa, compra o voto da galera com o dinheiro da emenda desviado e segue pro outro ano. Tá fácil. Não pode ser tão fácil. Eu vou tornar difícil o trabalho. Eu vou ter que botar esses caras para trabalhar, porque é tudo, vou ser bem claro, político no Nordeste, salvo raras exceções, é tudo vagabundo. Ladrão. É o pior político do Brasil. É um político que mantém as pessoas na miséria e é reeleito. Então, o olhar que eu vou ter não será um olhar cuidadoso, será um olhar vigilante e eu vou botar para trabalhar. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre terras raras. O senhor já citou numa outra entrevista conosco em relação aí à sensibilidade desse setor. E a gente viu uma visita do presidente Lula a Donald Trump esses dias, e a gente observa que, no fundo, esse pode ter sido um dos principais motivos do encontro. Como é que o senhor vê a possibilidade de uma negociação mais ampla do que nós temos hoje como riqueza, que não é explorado, com um país como os Estados Unidos, que muitas vezes faz alguns movimentos econômicos exatamente de olho nas terras raras? O senhor acredita que deva haver essa parceria e que a gente deva abrir para os Estados Unidos, ou tem que ser algo mais cauteloso com participação do Legislativo também? Assim, o Brasil não sabe o que quer nessas conversas. O Lula, quando assumiu a presidência da República, ele nem tinha essa história de terras raras como tema. O mundo começou a falar das terras raras muito por conta do novo governo do Trump, que está olhando parceiros estratégicos para poder ter acesso a esses, vamos dizer, esses nomes esquisitos na tabela periódica, Disprose, etc., que tem funções específicas numa economia ligada à tecnologia que o Brasil está muito distante de sequer fazer parte. Então, fica todo mundo falando, as nossas terras... Ninguém sabe o que é terra rara. Então, é realmente um monte de composto químico estranho que você vai basicamente coletando em certas áreas. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. Você coleta isso e você pode fazer desde, vamos dizer, elementos que vão para ímãs, por causa das propriedades magnéticas de uma parte importante desses elementos das terras raras, até coisas que vão para, vamos dizer, para mira laser ou laser puro e simples para armas de alta tecnologia, agora que o governo americano quer utilizar, quer investir. Então são coisas muito diferentes, né? As pessoas realmente acabam não entendendo, porque em geral o que eles chamam de terras raras tem 3 propriedades, que é luminescente, magnética e catalítica. E aí cada uma tem uma função, umas vão ser para semicondutor, para você fazer, sei lá, microchips de altíssima velocidade. Então, essas indústrias correlatas, essa é a nossa discussão, as indústrias correlatas aos elementos das terras raras, nós precisamos ter eles aqui, com transferência de tecnologia, porque isso permite que a gente tenha a cadeia de alta tecnologia aqui. Hoje dá para o Brasil ter isso? Não dá. Então o Lula fica falando, vou criar a Terrabras para fazer isso. O Lula está mentindo. Porque para você fazer isso, você precisa de juros mais barato, dinheiro barato, marcos regulatórios muito simples, muito eficazes. E você tem que entender assim, por que diabos uma empresa inglesa que faz baterias com esses ímãs, ela se instalaria no Brasil? O custo do Brasil é muito alto, por mais que tenha o disprósio aqui, ele não vai fazer a bateria porque vai ficar mais barato fazer na China. E a China já tem esses elementos lá e ela ainda tem uma fábrica de alta competitividade lá. Então o inglês não vai conseguir competir. O Lula não entra nessa questão. O Lula quer que a fábrica que produza, vamos dizer, essa bateria, entre agora no fim da escala 6x1. Isso não existe. A gente tem uma agenda de anticompetitividade de um lado e do outro, não, vamos montar a cadeia de terra rara. Não, para ter a cadeia de terra rara aqui, além dos acordos políticos com outras nações e com um plano, vamos dizer, de você nacionalizar, investir muito em mão de obra, você vai ter que ter uma agenda de competitividade que faça com que as empresas gringas se instalem aqui, façam parceria com empresas brasileiras, e aí você consegue, né, em 20 anos, estamos falando assim, é um horizonte maior, igual foi o horizonte da Embrapa com o agro brasileiro. Aí você consegue produzir uma cadeia grande, e aí a gente não fica não só, vamos dizer, mais rico com empregos de qualidade,
a gente vai dar um salto também em áreas que a gente nunca teve presente.